Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre quanto tempo leva para aprender a partitura. Quanto tempo eu consigo sair do zero até ser fluente na partitura, né? Resumidamente, eu sempre falo aqui nesse conceito de fluência rítmica na partitura. Por que que eu sempre falo desse conceito? Eu vou resumir aqui porque tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre fluência rítmica, e uma das coisas mais importantes da gente entender é que quem lê ritmicamente não necessariamente é fluente. Assim como no português, na nossa linguagem de forma geral, a gente é fluente falando, mas às vezes quando a gente vai começar a ler como uma criança de 6 anos, no processo de alfabetização, a gente nem sempre é tão fluente naquela linguagem, né? E por que que eu falo isso? Faço esse paralelo, né? Porque ser fluente na partitura é quando a gente realmente não vê a partitura como um problema. Olha, isso é importante, hein? A gente vê a partitura como a solução para que as ideias sejam mais facilmente entendidas e performadas, mais facilmente tocadas, né? Mais facilmente colocadas no nosso mundo sonoro real, né? A partitura são só símbolos, né, que estão ali, que simbolizam os sons que a gente tem que tocar, né? Então, aí as pessoas perguntam, quanto tempo leva para eu sair do zero à fluência, né? Então, você vai ter um caminhozinho, né? Aprender todos os símbolos, como se dá a leitura rítmica, saber ter essa competência de ter a leitura rítmica até chegar à fluência rítmica. Olha, eu diria que um estudo bem feito, em 3 meses você consegue ter um nível razoável de fluência rítmica. Inclusive, vai ser esse o tema do nosso curso, tá? Que a gente vai fazer fluência rítmica em 90 dias, tá? E por que que eu falo isso? Porque vai depender da sua força de vontade em estudar, tá? E vai depender da forma como você estuda, né? Isso é importantíssimo, né? Por exemplo, no nosso curso são 30 minutos diários para adquirir a fluência rítmica em 90 dias, né? Mas tem muita gente que estuda partitura, tipo, uma vez por semana, estuda, sei lá, 2 vezes por semana, 1 horinha, ou então até menos do que isso. Aí eu diria que levaria um tempo maior. Por exemplo, na universidade, né, eu sou professora universitária, a gente costuma ensinar leitura rítmica, mas os alunos têm 1 hora de aula uma vez por semana. Se esse aluno ele não entender que ele tem que estudar todos os dias, ele provavelmente vai levar uns 2 anos para adquirir uma fluência rítmica. Eu diria que 1 ano ele já consegue entender todo o aspecto da partitura, tá? Mas, quando você está focado e você quer isso para a sua vida, e você dedica todos os dias, pelo menos meia hora por dia, com este objetivo, eu, Ana Letícia Barros, afirmo com todo meu conhecimento de 25 anos, que em 90 dias, em 3 meses, estudando meia hora por dia, você consegue atingir a fluência rítmica. Desde que esse estudo seja estruturado e seja pensado, que tem uma linha do tempo ali, colocando todas as informações para você ir construindo as suas habilidades, suas capacidades ali dentro da leitura, e aí você consiga entender o todo ao final de 90 dias. Mas, o que que acontece? Além das pessoas não terem esse tempo, né, muitas vezes não querem despender desse tempo, existe uma camada ainda por cima disso, que é a sua prática musical também, né? Quando a gente estuda e a gente coloca em prática, assim, logo em seguida, né, o cérebro entende que aquelas informações são importantes, né? A neurociência, ela estuda muito essa questão do aprendizado, né? E eu estou estudando muito sobre isso, porque o nosso curso vai ser baseado nos estudos da neurociência sobre o aprendizado, tanto o aprendizado físico, cognitivo, o aprendizado, a memória, né? E a gente precisa informar ao cérebro, de algumas formas, que aquela informação que você está aprendendo naquele dia é importante,
né? Porque senão o cérebro, ele apaga, como se a gente tivesse uma memória RAM. Você aprende alguma coisa ali aquele dia e ficou na memória RAM. Quando você vai dormir, você desliga o seu cérebro, né? E aí, às vezes, o cérebro apaga essa memória RAM. A menos que você diga pro cérebro, salvar como, né? Você já viu isso no seu computador? Então, quando você dá um salvar como, você fala pro cérebro, ó, guarda esse conceito, guarda essa habilidade, guarda isso aqui que eu estudei num compartimento mais especial do meu cérebro, para que fique por mais tempo, né? E a gente só faz isso através de alguns tipos de estudo, né? Divididos ali naquele momento que você vai ter de estudo, mostrando para o cérebro que aquelas informações estão conectadas com diversas áreas do seu cérebro, não apenas uma. Isso também é uma questão bem que a neurociência estuda, né? Quando a gente estuda de uma única forma, a tendência é a gente precisar de muito mais repetição para o cérebro colocar num lugar mais especial de não esquecimento, né? Que você não vá esquecer a longo prazo. Mas quando você desenvolve método e estudo em que várias partes do seu cérebro estão envolvidas naquele processo de aprendizagem, o cérebro entende que aquele estudo é importante para você. E aí ele começa a gente chama de, na neurociência, né, chama de consolidar aquele estudo, né? Ele vai colocando aquele estudo no seu córtex cerebral, que é a região do cérebro onde tem as memórias de longo prazo, as habilidades que a gente desenvolve que são mais automatizadas, né? E aí, quando o cérebro vai colocando essas informações dentro do nosso córtex cerebral, essas informações vão ficando mais automáticas, né? E essas habilidades vão permanecendo, vão se consolidando, tá? Mas isso tudo depende da forma como você estuda. Se você simplesmente estudar meia hora de uma forma sem concentração, sem mudança de atividade, sempre tentando se forçar a ter aquela habilidade, dificilmente o cérebro vai entender que aquilo é bom, principalmente porque não está te dando prazer, né? E o cérebro geralmente bloqueia os seus processos diários, né? Qualquer coisa que aconteça no seu dia a dia que não te gere prazer, né? É um mecanismo de defesa, né? Ou ele vai, se for muito odioso, né? Como tem aqueles traumas de acidente, etc e tal, em que o cérebro grava muito forte aquilo como forma de proteção e te gera um trauma. Tem aqueles que não são tão ruins assim, então o cérebro esquece, porque na concepção dele aquilo não é importante. Então o estudo tem que gerar prazer, ele tem que conectar diversas habilidades suas, tem que conectar diversas áreas do seu cérebro com conhecimentos diferentes, com estímulos diferentes, para que ele fique em curto prazo de tempo, ele alcance a consolidação, que é alcançar o nosso córtex cerebral, né? Então, eu acho que se você vai estudar desta forma, que é a forma tradicional, de estudar 1 horinha por semana, aí quando muito aluno, que eu conheço muitos alunos, estuda assim umas 2 vezes naquela semana, e aí só vai pegar na partitura na próxima aula, eu diria que você leva 1 ano para adquirir uma fluência rítmica legal. Mas se você tem um estudo focado de pegar todo dia, eu acho que em 90 dias, eu tenho certeza, que em 90 dias a sua evolução é gigantesca e você adquire a fluência rítmica em 90 dias, tá? Agora, quando a gente está falando de vários tipos de competências, né, relacionadas à música, a gente está falando aqui de uma fluência rítmica, né, que vai ser tão importante para a sua prática. A gente tem que sempre enfatizar. Não deixe o seu estudo ficar chato. Estudo chato não é consolidado, né? Vou criar essa hashtag. Estudo chato não consolida. Não. O cérebro fala, caraca, isso é muito chato, eu vou jogar fora. Assim que você sair do seu quarto para beber água, o cérebro já engavetou aquilo e jogou fora, tá? Então a gente tem que sempre pensar, aquilo tem que dar prazer, você tem que estar num momento feliz para estudar, você tem que estar
num pensamento agradável, né? Numa vibe, digamos assim, uma vibe agradável, né? Porque quando você coloca aquilo de pressão, é um outro tipo de via que o cérebro envia para o córtex cerebral, né? Por exemplo, quando as pessoas estudam muito, durante muito tempo, por exemplo, no próprio caso da leitura rítmica, né? O cara, ele não gosta do estudo, odeia, mas ele tem que estudar, então ele estuda. Aí ele vai, estuda durante meses. Aquilo o cérebro vai consolidar? Vai, mas ele vai demorar mais tempo, né? Porque o cérebro está entendendo que faz mal para ele. Ele está triste estudando aquilo. Então aquela informação não deve ser guardada a longo prazo, né? E aí o cérebro entra em outro mecanismo, que é o mecanismo da repetição infinita, né? Na qual é baseado o nosso aprendizado ocidental, digamos assim, da escola, né? Você não gosta de matemática, você aprende, tanto que depois de 8 anos estudando matemática, você algumas coisas o seu cérebro consolidou ali, né, na marra, né? Mas um estudo eficiente, ele consegue fazer esse aprendizado em um curto período de tempo, o que é muito legal. A gente está começando esses estudos relacionados à música nesse sentido, né? Para a gente entender. E uma das coisas que os neurocientistas falam, que eu acho isso incrível, é que por que nas crianças o aprendizado muitas vezes se dá mais rápido, porque naturalmente o professor utiliza de metodologias mais lúdicas e o cérebro entende que aquilo é positivo e ele absorve aquilo, consolida aquilo de forma mais fácil. Muita gente achava que era por causa da plasticidade do cérebro infantil, né, da criança, que seria mais aberto a modificações, a novos caminhos de conexões no cérebro, e isso os neurocientistas estão acabando de descobrir, né, que na verdade está diretamente ligado ao lúdico, né? Que a criança, apesar dela ter mais espaço no hardware dela, né, no mais espaço cerebral, a criança ela aprende tudo de forma lúdica. Ela tá na aula, é divertido. Ela encontra o colega, é divertido. Então tudo que ela aprende e ela vê o colega fazendo e ela imita é divertido. E aí o cérebro entende que aquela informação é importante. Ela é divertida e ela entra de uma forma mais fácil. Mesma coisa nos esportes, em que as crianças têm uma forma muito mais fácil de lidar, né? E isso também está diretamente ligado à energia que elas têm, que torna aquela atividade agradável, e com isso o cérebro consolida a informação de uma forma muito mais rápida, né? Do que se você pega um adulto que já está de mau humor porque está tendo que fazer exercício físico, e aí esse adulto fica... ele demora mais para consolidar aquela competência porque ele está de mau humor fazendo o exercício e ele já acordou, hoje eu tenho que fazer, hoje eu tenho que jogar, sei lá o que, eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que... E aí o cérebro capta todas essas informações, né? E ele ele é movido, né, por essas sensações boas e ruins como forma de defesa, de sobrevivência, né? O que é ruim, depois ele tira para não te fazer mal, e o que é bom, ele capta e coloca para longo prazo, memórias boas, né? Memórias sem graça, gente, não ficam no nosso cérebro. Memórias que não têm alguma coisa emocional, bonita, legal, divertida envolvida, elas não se consolidam no nosso cérebro. É só você pensar no seu dia de ontem. Você pensar que você, sei lá, ficou assistindo uma série, que ficou o dia inteiro assistindo série. Você vai lembrar dos momentos legais. Você não vai lembrar dos momentos chatos, né? Seu cérebro captou, guardou aquilo tudo que fazia sentido de prazer para ele, né? E isso a gente tem que aplicar no nosso estudo, no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade de se desenvolver como músico, né? Isso é muito importante, gente. A gente precisa entender o nosso cérebro para fazer com que ele nos leve para caminhos nunca antes imaginados,
né? Se a gente não tem essa capacidade autoanalítica de entender o nosso cérebro, de estudar o nosso cérebro, a gente vai continuar naquele modelo antigo de estudar muito, 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 repetir muito para ser consolidado a longo prazo, por causa da sua insistência e não porque era não porque o seu cérebro entendeu que era uma informação prazerosa e importante para a sua sobrevivência. Ele entendeu que, de alguma forma, aquilo está ali tanto no seu dia que ele, tá bom, vou colocar isso para dentro, porque deve ser importante. Ele está repetindo todo dia, então deve ser importante. Muito diferente de uma informação que você coloca cheia de prazer dentro do seu cérebro, cheia de milhares de neurotransmissores acenando para o cérebro. Olha que divertido, olha que legal. E ele vai lá e consolida aquela informação e consolida aquele aprendizado. Tá bom? Espero que tenha sido útil, tá? Aí você vai ter que decidir a forma que você vai querer aprender. Nem sempre a gente gosta de tudo que tem que aprender, mas a gente tem que dar um jeito daquilo se tornar prazeroso se a gente quer aprender aquilo em pouco tempo. Pode parecer um pouco incongruente, né? Mas faz efeito. Tem que testar para ver. Tá bom? Então, muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima.